Gente, boa noite. Nós estamos muito felizes. A gente nunca, nem assim, nos nossos maiores sonhos, a gente imaginou isso aqui. E então, Deus é maravilhoso, né? Porque foi Ele que permitiu a gente estar aqui falando para vocês. E eu quero agradecer a todos que estiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. Nós queremos agradecer ao Açaí Fresh, que é nosso parceiro de sempre, a PAD, porque se a PAD não tivesse, né, conosco nessa caminhada, a gente não estava aqui também. A Casa Cor, esse lugar lindo, maravilhoso, sem falar, né, nesse ambiente maravilhoso dessa Casa do Lago, da Janaína e do Maurício. A gente está muito feliz. E como quem conhece o programa sabe que esse é o nosso formato, um bate-papo, nós vamos aproveitar e aqui vai ser um episódio do programa Eu, Tu, Elas. E nós temos a alegria de receber aqui a Simone Lacerda, que é uma psicóloga topíssima. Seja bem-vinda. Bem-vinda, a gente tem que manter, né, igualzinho no programa. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Prazer tê-la conosco. Obrigada. E eu queria agradecer também, mais uma vez mesmo, a presença de todos vocês. Que bom que a Cris começou a falar, porque eu fui ficando emocionada mesmo. Quem me conhece sabe que eu choro, mas é uma emoção mesmo muito grande ver isso aqui acontecendo. Eu acredito que isso é um desejo que nasceu no coração de Deus primeiro, né, para nós. E Ele apenas nos usa, né, nos capacita para a gente estar fazendo esse trabalho. Então, obrigada mais uma vez e vamos começar. Gente, o nosso tema é a construção de um ambiente saudável. E por isso a gente quer falar não só do ambiente físico, mas a gente quer falar, né, do emocional, desse ambiente que a gente precisa ter no nosso lar, no nosso dia a dia, uma construção. E ninguém melhor do que a Simone para falar um pouquinho sobre isso com a gente, né? Isso, a Simone é psicóloga infantil, né? Isso. E especializada em família também, né? E a nossa Longa ideia... data. Eu tô vendo aqui meninas que foram minhas clientes verdade. de criança. Eu já tô assim atendendo os filhos, né? Já tem né, até que não te Fernanda? conhece mais, né, Simone? Prazer estar aqui com vocês. Irresistível, né? O convite da Ju e da Cris, né? Que são duas amigas queridas, né? E, então, obrigado vocês também, né, pelo privilégio, né, da gente poder conversar e refletir um pouco sobre um tema tão bacana, né, que atinge todos nós, né? É todo mundo aqui é família, né? Tem filho, tem vovós, então vamos tentar falar um pouquinho para todo mundo, não é isso? E a ideia... Pera que... Igual no programa, né? Igualzinho, não tem jeito não. E eu queria falar um pouquinho do porquê desse tema, né? O tema é a construção de um ambiente saudável no lar. E a ideia da gente estar fazendo aqui na Casa Cor é exatamente a gente estar falando de estrutura, igual a gente fala de uma estrutura de uma casa, né? O arquiteto, o engenheiro, eles precisam de um projeto para fazer com que a casa fique de pé. E eu acredito que nós temos nós somos encarregadas de fazer com que essa casa também fique de pé, né? Na estrutura familiar, no emocional, né? E Provérbios já dizia isso, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então a ideia... E o homem sábio também. Também, isso é verdade. Não pensem que vocês estão liberados dessa missão. E a ideia era essa, né? Da gente estar trazendo então a Simone aqui para nos contar um pouquinho, nos passar um pouquinho de como ser essa mulher sábia, né? Que consegue estruturar o lar, a família. O homem também, ela já falou. E aí o homem também. Então, existe todos um ciclo, né, Si? Pelo que a gente estava falando, existe um ciclo. É o nascimento, depois você se torna filho, você já é um filho, depois o casamento. Como é que é isso? Como que a gente tem que fazer essa construção? Isso, né? Eu acho que o primeiro ambiente, né, que a gente tem que visitar aqui com a nossa reflexão, né, é exatamente o quarto do casal. Né? Eu amei quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu dei de cara, não sei se eu entrei no lugar certo, mas acho que sim. Vou pedir desculpa para vocês, porque a garganta tá assim nessa secura do ar de Belo Horizonte, né? Então já vou me desculpar de uma vez, né, por todas as, né, escuta toda hora, né? Então, eu amei, eu cheguei e dei de cara, vocês também? Eu cheguei e dei de cara com aquela cama de casal, assim, falei, né? O quarto do casal, né? Aqui que o lar começa,
né? E aqui começa também o primeiro grande desafio, que é exatamente você transitar, né, entre aquelas necessidades individuais e as necessidades agora da conjugalidade, né? Não são só duas pessoas que estão ali dividindo o mesmo espaço, também dividindo os mesmos sonhos, né? Na verdade, são duas famílias, dois sistemas familiares inteiros que se juntam, né? Para você formar um novo sistema familiar, não é isso? A gente vem com heranças familiares, né? Com certeza, né? A gente brinca, né? A gente tem que derrubar, né? Pai, mãe, as avós, a gente tem que derrubar muita gente da cama, né? Para ficar só os para ficar só dois ali, né? Então acho que esse é o grande desafio, né? Se separar, né? Deixar pai e mãe e ganhar-se, né? Se tornar uma só carne, né? Deixar de ser um indivíduo e se tornar um casal, né? Não é tão simples quanto a gente imagina, né? Na verdade, assim, vamos falar assim, toda casa começa com um bom projeto arquitetônico, né? Mas por mais que você ali invista tempo nesse projeto, nós somos como casal, nós somos tão parecidos, tão iguais, temos gostos, né? Vamos viajar juntos e tal, né? É na execução dessa obra que os problemas vão aparecer, não é verdade? O que tem acontecido hoje em dia é que às vezes as pessoas não têm lutado. E como é uma construção, vão haver lutas, dificuldades, investimentos. A obra é cansativa. E também, se não tiver o Senhor junto, né, Simone? Exatamente. Né? Então, não vai, não. Né? Então, assim, na verdade, a gente tem falado muito, né, assim, que infelizmente, esse conceito do amor, né, que seria assim a preparação desse terreno para construir uma casa, né? A mensagem da cerimônia religiosa do meu casamento foi exatamente essa, né? O sábio constrói a sua casa sobre a rocha, né? Então, construir uma casa em cima de um terreno arenoso, né? Quando vem a tempestade, a sua casa vai cair, não é isso mesmo? Então a gente tem que saber assim, o que é esse terreno? Né? O que é esse terreno sólido que a gente tem que construir o nosso lar? É exatamente esse exercício amoroso, né? E a gente toma, às vezes, muito o amor como um sentimento, né? Algo assim, que quase assim uma aura mística, né? Uma coisa que vem, se incorpora e aí vai embora, né? Fazer o quê? Foi embora, o amor acabou, então o casamento também tem que acabar, né? E o amor, né? Cada vez mais, a própria ciência, né? Tem chegado na construção amorosa como do domínio das ações e não do sentimento. O Jean fala-se que o amor é uma decisão. Isso. Você decide amar. Isso. Você decide amor é ação, não é sentimento. Isso. Então, assim, é um compromisso de fazer o amor acontecer todos os dias. Né? Então, nesse sentido, você não foca no seu próprio sentimento, mas na própria relação amorosa, entendendo o amor como algo que se dá na relação. Eu não amo sozinha, na verdade. O amor é algo que se realiza na relação com o outro. Então, assim, eu gosto muito da definição de um grande epistemólogo da atualidade e da teoria dele, da biologia do amor, né? Onde, através de muitas pesquisas, de estudo dos sistemas vivos, né? Ele diz assim, olha, o ser humano, a espécie humana, só sobreviveu pela nossa natureza amorosa. Nós somos biologicamente amorosos, né? Por quê? Porque a nossa espécie é a única que é de uma dependência muito grande do outro, não é verdade? É verdade. É assim, se um bebê nasce, né, e você abandona ele morre. Né? E na verdade, é o primeiro mandamento, isso, né? E nós temos uma infância muito longa, um sistema de dependência muito longo. Então, se a gente não se volta para essa natureza humana, a gente não cumpre ali, a gente não consegue a nossa humanidade. Né? Então, na verdade, amar é você legitimar o outro como tão importante quanto você. Esse também é um conceito bíblico, né? Então, a ciência tem chegado, né, até onde Deus já tinha falado que nos criou, Ele já sabe como que a gente funciona. Então, assim, vocês querem ser felizes? Querem ser humanos? Querem um lar saudável? Né? Comece com um investimento
amoroso. O que é esse investimento amoroso? A gente pode pensar o que não é amor, né? São as relações de dominação, né? De abuso, de egoísmo, de arrogância, de depreciação do outro, de indiferença. Isso tudo gera doença. O desamor ou a falta de amor adoece a pessoa, adoece o casal, adoece uma família, adoece uma sociedade. Né? Aqui, então hoje a gente já entendeu um pouquinho de onde a gente tem que começar na casa estruturando. A gente já viu o que é um ambiente saudável para o casal. E o que é o tóxico para o casal. Sim. E agora eu queria te levar para um outro ambiente. Sim, mas posso falar assim o que eu acho? Vamos colocar assim, o que é mais importante na relação de casal. E assim, né, eu atendo muitos casais. E é você manter exatamente uma comunicação amorosa. Né? Aonde que você tem esse cuidado, esse zelo com as suas palavras, esse zelo também de você assim se enxergar, né, no olhar, se enxergar no olhar do outro. Quando o outro estiver falando, tenha essa escuta cuidadosa do outro, né? Legitime o sentimento do outro, se enxergue. Isso é lindo. Né, no olhar do outro, assim, cuide da sua comunicação. E essa comunicação também é algo que tem que ser construído, porque muitas vezes chega de um ambiente onde não havia uma comunicação dentro do lar, e você não sabe nem como se comunicar com a outra pessoa. Então essa comunicação é algo muito importante. Exatamente. Então assim, também esse compromisso do crescimento junto, né? Porque senão você fica só na acusação. Né? Quantas vezes eu atendo casais, né? E recentemente mesmo, um homem estava assim, né, de braço cruzado, e aí eu falei, e aí, o que eu posso ajudá-los? Não, eu já sei o problema. Um filho adolescente, o problema dele é que não quer estudar, né? Eu já sei o problema. Ela, né? Ela que passa a mão na cabeça dele, né? Então, essa coisa assim, né? Eu tô sempre olhando, tá bom, mas qual recurso tá na minha mão? Né? Qual o poder que eu tenho para ajudar esse sistema, né? Nossa, se todo problema fosse se fosse esse, né? Quantas tempestades, quantas adversidades vão vir na nossa família. É verdade. Né? Então a gente tem que... Se essa casa tiver nesse terreno, ela vai tombar. Acusação do outro, né? Eu brinco lá em casa, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Não é verdade? Então, assim, esse cuidado de trazer a sua responsabilidade, né? Nas soluções dos conflitos. Amei. E agora nós vamos para um outro ambiente. Vamos lá. Vamos pro do bebê? Porque desse amor tem o fruto. E o fruto é esse bebê. É verdade, é verdade. Então a gente chegou agora no quarto do bebê. É verdade. Como que é esse ambiente? Né, Paula? Como é que a gente constrói esse ambiente? A Paula tá com o neném ali de 2 meses, né? Sua Majestade o Bebê, né? É o título do artigo do Freud, não é verdade? Então, nada mais, né, muda tanto a vida da gente quanto a chegada do primeiro filho, né? Faz a fase anterior parecer assim, né? Aquela temporada leve, não é verdade? Né? Porque é fácil o casal ali se ajustando nas suas individualidades também. Achou que o primeiro ano tava difícil, né? Espere o bebê chegar, né? Peraí, você nem teve o primeiro ano, né, Júlia, eu acho. Eu tive o primeiro ano, já ganhando o bebê. E a Júlia tá com 3, corajosa, né? Eu parei em 2, tá, gente? Pra vocês saberem, eu tenho um que tá fazendo 19 anos amanhã, né? E uma de 17. Né? Então, tô nessa jornada aí de despedindo da adolescência. Né? Deve ser ótimo também. Né? Então, o quarto do bebê. Né? Então, essa chegada, e aí são novos rearranjos, né? O casal tem que negociar novas tarefas, né? E o casal tem que falar muito dessa expectativa. Em geral, a mulher é muito sobrecarregada, né? Porque o restaurante está com a gente, né? Então, a gente que tem que acordar de noite né? E tumultua a casa. Então, acho que o grande desafio do casal é continuar, né? Porque o bebê rouba a cena, crianças roubam a cena, né? Continuar, né? Acho que tem homens aqui, acho que os homens, eu brincava com meu marido, eu falava, me seduza pra sair toda sexta-feira, né? Então, a gente punha isso na rotina. Eu falei, olha, eu vou falar que eu tô muito cansada, isso com o bebê na barriga, tá? Eu avisei pra ele, amor, você tem um papel, tá? Você vai me tirar de casa, né? É importante, né? O casal tem isso, porque senão a gente é só mãe, né? Quem tem filho pequeno sabe que às vezes a gente não tem tempo de ir no banheiro, o cabelo da gente fica horroroso, na verdade, a unha sem fazer, né? Então
esse trabalho, né, de continuar sendo casal, saindo de casa. Não fiquem em casa, né? Em casa, você faz aquele jantar lindinho, põe vela e o bebê chora, né? É verdade. Então, não resolve. A cara da Paula, gente. Saia, gente. Gente, saia, faça assim, 24 horas. Eu fazia assim, 24 horas fora do ar, que não dá pra ficar muito, né? Não dá. 20, mas nossa, aquilo é uma bênção, né? É verdade. Então, esse desafio, né, de uma maternagem competente, né? Muito importante para as mães, gente. Cuidado, tem muita mãe, tem muita mulher que tem aquele blue puerperal, né? E aí fica assim, desanimada, fica sem ânimo mesmo, Sem libido também, sem tudo, né? Nossa, Assim, falar o mundo, em vez de ficar colorido, né? Em vez de ficar bacana, vai perdendo, né, a Total. graça num momento tão precioso. Eu vivi isso. Eu perguntava aqui que eu inventei essa De moda. ter Por filho. que ninguém me falou? Disse Não é? tanto que era difícil. Sim, é Esse difícil, início, né? O claro, início. né? Claro que Ainda bem que tem a avó, viu, gente? Porque senão, se não tivesse a avó, o trem ia ficar feio. Pois é, e tem que cuidar, gente, porque o bebê, ele não se alimenta só do leite materno ou da mamadeira, né? Quanto menor a criança, mais sensorial ela é, É verdade. não é? Então ela capta ali, e é uma coisa, todo mundo que acho que foi mãe aqui tem a experiência, assim, sabe aquele dia que você chega cansado do trabalho, você ainda tem uma coisa pra fazer, né? Trabalho pra fazer, aí você, eu preciso dar mamar, ou eu preciso que ele durma rápido. É verdade. Não é verdade? Acho que o jeito que você abre a porta, o bebê já sabe. Hoje é dia de eu ficar acordado, né? Hoje é dia de eu dar trabalho. Não é verdade? É Hoje, verdade. nossa, Impressionante. não é? Então, é assim, impressionante essa sintonia, né? Essa sincronicidade que às vezes é como que o bebê capta. Então, é muito importante que você esteja feliz, né? Primeiro filho é uma maravilha, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu fazia chantala, colocava moça pra beber, né? Amamentando, tirando todo mundo do quarto, né? Segundo não é assim mais. Segundo é um aqui, o primeiro aqui, você aqui. 2 é muito mais que um, né, Cê? Com Não, certeza, gente, mas eu né? achei 2 mais simples. Assim, é mais leve. Que a chegada do segundo, Terceiro, você não então, tem né? surpresa. Não, o terceiro Não se sei. cria. Eu não sei como é que ela andou, que ela falou. Ela aprendeu com os verdade. outros. Meu primeiro filho, eu ficava achando que eu não podia dormir quando ele tava com febre ainda. Aí eu ficava lá vigiando, né? O termômetro do menino toda hora. A segunda eu medicava e eu ia dormir. Eu sou assim. Vai sobreviver. Gente, então vamos para um outro Vamos lá, quarto. né? Vamos para o quarto da criança. Ah, sim. Esse é o que eu mais gosto. Não sei se é porque eu tô vivendo a infância dos meus filhos, mas eu sou cheia de perguntas. Eu chego no consultório, assim, só para deixar a Duda. Que a Duda quem me viu aí nos stories fazendo uma super propaganda, ela nem sabe. Eu cheguei, minha filha, tem um tanto de gente, não te ligou, não. Eu fui te postar lá e te marquei. Todo mundo tá perguntando. Não, nem te marquei, você nem tem Instagram, né? Não. Eu só Aí ela falei. depois a Duda pra falar. E depois eu vi, eu te mostrei. Eu falei, para de explorar a imagem da menina. Ainda puxei a orelha dela, tá? E aí eu chego rapidinho e falo, Simone, tá acontecendo isso, o que eu faço? Outro dia eu levei o João, porque aí eu falo, agora é tudo caso de psicólogo. O João tá muito desobediente, não, tá só brigando e tudo, nem tem que tá com algum problema. Simone, dá uma olhadinha. Ela avaliou ele, Júlia, ele não tem nada, ele é criança de 3 anos. Ô, tem que marcar outra? Não, Júlia. Não tem que voltar aqui. Eu falei, tem que você. voltar. É você, vai se Brincadeira, tratar. né? Eu acho que o primeiro grande desafio aí é exatamente transitar do quarto do bebê, perceber né, que ele deixou de ser bebê, trocar o berço pela cama, Isso, né? Mudar a deixar decoração, não é verdade? É verdade. Porque eu recebo criança de 6 anos, sabe? Usando dedeira, né? Puxar a orelha de todo mundo aí, né? Recebo criança de 6, eu recebi um de 8 chupando bico. Né? Então, essa dificuldade, né, de promover a autonomia da criança é um desafio pros, né? Né? Eu recebi recentemente também uma mãe que chegou com uma sacola desse tamanho. Sabe aquela coisa de recém-nascido, quando você tá indo pro pediatra? Tudo lá, mala. né? Mala. Uma mãe com uma mala, assim, e um paninho de dobrado, assim, na mão. Uma criança de 3 anos, né? Eu falei, pra que esse paninho? Não, o narizinho dela escorreu. Eu falei, pra que isso? Eu usei isso quando a criança gorfava.
verdade, Que é isso? errado lá em casa. Sabe? Né? Então, essa dificuldade de promover. A criança tem 2 anos, ensina ela a descer de uma cama, põe uma cama com gradinho. Você tá com medo dela cair, põe um colchão. Promova essa autonomia, porque isso promove a segurança da criança. E o que é um né? ambiente saudável para uma criança, Simone? Vamos contrastar com o que é tóxico. Talvez assim a gente consiga ver também Sim, então, o assim, que é saudável. né, além dessa autonomia, você pensar na rotina. Hoje eu vejo famílias muito sem rotina, né? Dormindo muito tarde, pais achando que criança pode acompanhar o ritmo dos adultos, menino dormindo 10h30, 11 horas da noite. Não, ele não acorda cedo. Leia sobre o sono da criança, né? Criança tem que dormir cedo e acordar cedo, mantenha a rotina. Essa regularização da hora de dormir, da hora do sono, da hora de comer, essas regularidades, esse tempo de cada coisa, tá? Isso não tem só a ver com o tempo, isso tem a ver com a autorregulação. Isso tem a ver também, isso é a base de você adquirir tempo moral depois de cada coisa. Tempo de brincar, tempo de estudar, tempo, né? Então, as crianças, elas têm que ter essa regularidade. Quanto mais rotina você tem, mais as crianças são tranquilas. Tá? Quanto menos rotina você tem, quando você tira a criança da rotina, você vê que o seu dia é difícil. Quando você tema, leva para aquele restaurante barulhento. Gente, a infância é tão pequena, né? Essa idade é tão pequena. Faça, sabe? Faça valer a pena. Faça valer a pena. Vai alguém, é da sua família, vai você. Eu fico em casa com as crianças. Pra quê, né? Você tirar uma criança frequentemente da rotina. Agora, eu vou ter aí que não deixa de ser rotina. Eu vou ter que cortar. Não tem problema. Tá você bom, acabar. tanta coisa pra falar de uma vez só, né? Não, mas só ficar mais sem um adolescência. pouquinho. Não, e só mais um pouquinho. Tá bom. vai me Fala deixar. do amor que eu amo. Do Então eu te tá. amo da criança. Ah, tá bom, né? Rapidinho. Você brincar com a criança, né? Que brincar é a linguagem da criança. Então, quando você dá banho, quando você faz para casa e tal, a criança tá entendendo que aquele ali também é sua obrigação. Agora, quando você brinca com a criança, você tá ali pelo prazer de estar, né? Quando você lê um livro com a criança, então você passa uma mensagem de importância para a criança, né? Então, brincar é essencial, né? Bom, eu já estou pressupondo que esse casal tem harmonia, que ele já se acertou ali, porque o exemplo, né? O problema, né? Hoje é que as crianças vivem no mundo, né? Que os adultos, né, contradizem ou, né, não vivem aquilo que eles ensinam, né? Porque valores ou você vive ou você nega no seu modo de viver. Nossa, então eu tô pressupondo aqui que o casal já se acertou, que tem 2 pessoas maduras, que são modelos de respeito, porque o que adianta? Você tem que respeitar seu irmão, você tem que respeitar seu coleguinha, né? Outro dia um pai falou assim com o menino: então, olha, você não tá deixando a sua irmã entrar no seu quarto, então também ela não vai deixar você entrar no quarto dela. Eu falei, beleza. Moral da vingança, né? Verdade. Vamos lá, né? Moral da vingança. Peraí, nós estamos ensinando uma moral mais elevada. Os meninos podem, também não deixa você entrar no meu quarto, né? Também não te convido para aniversário. O coleguinha bateu, você bate Bate nele também, também. bate também. Peraí, né? Vamos lá. Né? Que nós estamos num nível moral mais elevado, né? Ainda que você, por dentro você fala assim, yes, dê um soco de volta, yes, mas não fala isso pra ele. Não fala, ô filho, vamos, né? Tentar o que você sentiu, né? O que você sentiu. Será que tem um jeito bacana da gente resolver isso? Eu costumava falar assim, olha, esse menino, né? O coleguinha que bateu, tá precisando de um bom amigo que nem você. Né? Aqui, vamos casar com responsabilidade social, né? Já tá querendo me cortar. Tá bom, deixa, tá bom. Adolescência. Adolescência, gente. Nossa, adolescência, o quarto ganha uma nova decoração. Lá em casa foi cabide pelo chão, sapato espalhado, mochila. Vocês são assim também? Assim, né? Cama desarrumada. Tem vergonha do pai e da mãe, que eu já ouvi falar. Porta fechada, né? Que desejo de privacidade, né? É uma fase de muita mudança, né? Tem que trocar, né? Vai trocando as Barbies pelas maquiagens, não é verdade? Então, a decoração vai mudando mesmo. Os colegas são né? muito interessantes e a gente muito, começa a ficar um pouco menos. Bem, né? Então, assim, o espelho ganha importância, né? Vem a baixa estima, a gente até falou aquela vez no programa, né? Que as pesquisas mostram como as adolescentes mulheres, né, têm baixa estima, porque é a hora que eu tenho que ser aprovado,
né, pelo outro. É um momento que os pais têm que compreender que é um momento de extrema mudança. Assim como em torno de 1 ano a criança tem uma condição neurológica para andar, 1 ano e meio para falar, existe um marcador neurológico aos 12 anos. Né, que traz um ganho de abstração. Agora eu tô entendendo lá em casa. Isso, então, que traz um ganho de abstração grande para essa criança. Na verdade, é o último, né, é a conquista do último nível de pensamento do ser humano, que é o pensamento científico, o pensamento hipotético dedutivo. Então, de repente, é isso. Você ganha um novo andar, né, no mundo. Então, tudo do mundo passa a ser olhado através dessa lente da hipótese. É claro, gente, que o que eu estou fazendo? O que o adolescente faz nesse momento? Ele desorganiza o mundo, ele perde as certezas. E, na verdade, como uma defesa, ele começa a ter resposta para tudo, a questionar tudo, a questionar todos os seus valores, né? Calma, né? Não foi em vão tudo que você fez até aqui. Né, até os 12 anos, tá ali guardado, né? É como se ele estivesse ali fazendo uma faxina no quarto, ele tira tudo pra fora e você olha pro guarda-roupa vazio e fala: meu Deus, cadê tudo que eu ensinei? Né? Tá ali. Ele vai voltar com muita coisa pras gavetas, mas também vai tirar algumas coisas, né? Que não é mais a cara dele, que é você que quer, né? Você que quer que ele faça medicina. Outro ponto. Desculpa, gente, mas não é assim? Então, É esse nível de aceitação. Então, o pai de adolescente, ele tem o desafio de fazer boas perguntas. Só para ajudar esse adolescente a se organizar, né? É mesmo. Pra olha, gente não é fácil, né? Sim, não, pra gente olha, não é fácil. É muito difícil, é um aprendizado muito grande ser pais de adolescentes. né? A gente tem Eles levantam umas bandeiras que não tem nada a ver com eles. Liberação da maconha. O que é isso? Entendeu? Menina nem bebe, tá bebeira. Então você fica assim, mulheres, né? Aí você faz uma boa pergunta, não, interessante. Como é que você tá pensando? O que você pensa sobre isso? Bandeira. É simplesmente para levantar uma bandeira. Então, se você não detone o adolescente, né? Nossa, decepcionado com você. Não, olha, tô muito feliz que você tem questionado muita coisa, né? E eles questionam Deus. Não sei se eu acredito mais em Deus, não. Né? Por que a gente que é cristão, que tá certo, não são, né? Mas sei lá. quando a gente planta Sim. dentro de casa, quando a gente traz essa verdade para dentro da nossa casa, esse fundamento, eu creio que o Senhor é tão bom que Ele realmente traz isso pro coração e fica ali. Tá guardado, é a gaveta, guardadinho, no sim. armário, é a gaveta Sim. que tá guardada. Quando você conduz a criança em experiências, inclusive, né, o seu modo de viver, né, mostra a sua relação com Deus, inclusive de onde você tira tudo aquilo que você faz, você vai ensinando, né, assim, olha, eu tenho uma responsabilidade. Eu falava com os meninos assim, ó, meu maior ministério é vocês dois, né? Não adianta eu cuidar de todos aqueles meninos. Exatamente, parte, né? Eu posso, né, dizer assim, filha, olha o pai que você tem. Nossa, que dó do seu namorado, né? Porque, entendeu? Olha, você não vai aceitar menos que isso. Olha como ele ama, né? Filha, você tem que escolher um homem igual ao seu pai. É verdade. Não é verdade? Valentina, gente. Não é? Então, se você for esse modelo, não é? Eu atendo muitas jovens que às vezes se submetem a relações muito abusivas. E aí quando você volta lá atrás, né? Às vezes o pai até tratou super bem a filha, né? Mas o modelo relacional, né, é exatamente Aquilo como que ela escolheu. Exatamente, E agora né? Então você você já acha que você, né, assim, por que você é ensinou merecedora tudo, mas você não daquilo, agiu, né? E agora você já tá começando a viver outra fase, né, Si? Que é a fase adulta. Jovens adultos, né? E hoje, né, com essa dificuldade econômica, com a situação financeira do país, assim, os filhos, a adolescência tem esticado, né? A gente tem muito adultos em férias, né, na casa dos pais, né, assim? É verdade. E então tem esticado, eles têm tido pouca, então, oportunidade de viver uma autonomia até antes do casamento. E às vezes o casamento é que vai coincidir com essa primeira experiência de separação dos pais, né? Então, por isso separar dos pais. Eu tenho, né, marido que reclama assim, ó, ela liga o dia inteiro pra mãe dela, né? Ela pede a opinião da roupa que ela vai comprar, ela pede a opinião da decoração. O cordão umbilical não foi cortado. Exatamente, né? E claro que também, né, as mulheres reclamam, olha, ele ainda trabalha na empresa familiar, né? Então fica mais difícil ainda de separar tudo. Mas né, são sempre reclamações
com esse tom de ressentimento, né? Porque falhou nessa questão da cumplicidade. Né? Então, seu primeiro grande compromisso né, com o outro. E aí, ser jovem e adulto, é papel dos pais também permitir, autorizar, né? Abençoar, essa palavra quer dizer autorizar deixar para ir, prosperar. Né? Você tem que autorizar os seus filhos, né, a saírem de casa, a fazerem escolhas. Não salvem os filhos, né? Uma mãe estava me falando assim: minha filha me chamou para montar uma sociedade. Eu falei: não, ela acabou de casar. Você não pode fazer isso com ela, né? Não, nossa, pode ser uma consultora, mas não sócia, né? Porque é hora de você promover aí, né? Isso. Então, pais, né? Pais aí, né? Não entrem dentro da casa e mude a decoração. Não faça isso com a sua nora, né? Com seus filhos, né? Cada um vai ter aquilo que quer. Não dê nem opinião, tá? Deixa. Se uma coisa não está combinando com outra, se você é decoradora, contrate outra pessoa, né? Mas aquilo tem que parecer com os dois, aquilo, né? A casa tem que virar a casa deles. E promova isso. E ao mesmo tempo, né, que chega os filhos e que os pais aí viram filhos responsáveis pela nova geração, os pais viram avós. Né? É verdade. Então vamos falar aí daqui desse. A pouco deixa, né, o ninho fica vazio, não é o isso ninho, que falam, sim, é um momento talvez de solidão. Né? É um misto, né? Porque ao mesmo tempo que a casa fica assim desesperadamente organizada, né? A sua decoração, aquilo que você colocou, ficou, né? Olha. Né? Mas ao mesmo tempo também é um momento de muito trânsito na família, entra genros, noras, entra netos. Então, os pais, gente, nessa hora que são os avós, eles têm um papel importantíssimo, né? As pesquisas têm mostrado, né, os avós como aquelas pessoas que mantêm a identidade da família, responsáveis pelos rituais. Rituais é uma palavra desgastada pra gente, mas no mundo da psicologia, da pesquisa, não. Rituais são aquelas rotinas com significado afetivo. Então, os pais são aqueles, os avós são aqueles que têm que decorar a casa com a árvore de Natal, né? Tem que comprar ovinhos, esconder ovinhos, fazer nossa, gente, almoço, essa preservação dessas cerimônias. Tem pesquisa mostrando a experiência da mesa que eu te a experiência falei, da mesa, Simone, como né? Comunhão à mesa. Eu mandei essa semana, a Júlia me chamou semana passada para estar aqui com vocês, e aí coincidência, assim, no outro dia eu recebi um estudo da Harvard, né? Sensacional. Eu compartilhei com a Júlia, mostrando, gente, que as famílias que compartilham uma refeição com seus filhos, olha isso, tanto que é importante. Gente, isso é preditor de saúde emocional. Previne depressão, ansiedade, episódios de embriaguez, droga, uso de drogas. E também tem uma pesquisa, até de uma tese de doutorado que chama A Mesa com a Família, que ela faz um estudo longitudinal, ela estuda crianças de 9, são 5 anos aí, faz as contas pra mim, matemática. 9, 11, 12, 13, 14. ela acompanha crianças de 4 a 9 anos. E a preservação de uma refeição. As famílias, na verdade, que mais investem nesses rituais familiares, nessas celebrações com sentido, tá? Não é almoçar na frente da televisão, né? Esses rituais com sentido prediz melhor desempenho acadêmico. Esse livro se fala lindo que demais. Lindo, a muito importância da mesa é a questão da comunhão, de você Exato. estar ali, de você ouvir o outro, de você estar com o outro. Esse ritual faz toda a diferença na construção do lar, na vida das pessoas. E é bíblico, né? Jesus ceiava com os discípulos. verdade. Isso, essa sensação de pertencimento, esse significado de grupo, essa história, isso aumenta a resiliência dos envolvidos. O que é resiliência? Essa capacidade que você tem de viver a adversidade. Então, quando, né, você tem um solo fértil, que vem a tempestade, né, se você preserva essa identidade do grupo familiar, né, você vai passar, a sua casa vai resistir. Então, os avós aí, caprichem na árvore de Natal, né?
Os Cheio almoços. de receita. Coloque Da construção. cheiro, coloque cheiro na casa. Quer coisa mais gostosa? A casa Cheirinho não da tem casa cheiro, de vó, né? Cheiro de bolo, de Casa pão da de minha avó tem queijo, cheiro. né? Coloque cheiro na sua casa, coloque luz, coloque cor, né? Coloque, faça memórias Afetivas, amorosas, né? memórias afetivas, né? Deixar, em vez de deixar, como o Jean sempre fala, em vez da gente pensar que a gente vai deixar uma herança para os nossos filhos, que a gente deixe um legado. Exato, É isso aí, lindo. né? E eu gosto muito de pensar, né, nessa questão da gente como... Vamos pensar na sala de estar Isso, também? eu ia te levar para a sala de estar. Já passando pela cozinha, né, pelos cheiros. A sala de estar, né? Esse convívio com o social, olha que delícia, né? A gente se enriquece. Claro que a vida com o outro, ela traz limites, ela impõe limites, mas ela traz muito mais enriquecimento do que qualquer outra coisa, né? Nós precisamos da relação com o outro, como a gente estava falando, né? Nós somos seres amorosos. E hoje a Júlia me encaminhou, assim, trabalhei até às 5, cheguei em casa correndo, e aí tinha uma mensagem da Júlia Alice: Simone, hoje Deus me trouxe uma palavra em Efésios 4. Aí eu Linda. não tinha guardado, não sabia se entender. Fui lá em Efésios 4 e achei muito bacana a mensagem que lembra, o apóstolo Paulo lembra lá em Efésios que nós somos corpo, né? E que esse corpo, ele tem partes. E eu achei bonito que me saltou aos olhos hoje uma palavrinha que estava lá, que eu já li esse texto várias vezes e não tinha me saltado, que fala que essas partes têm juntas. Olha que Né? lindo. Elas têm juntas. Então, se eu for só mão ou se eu for só braço, se minha mão fosse aqui, né, não teria a mesma eficiência. Então, essas juntas, em seguida, fala que essas juntas, né, elas são a cooperação, né? Pela justa cooperação, cresçam. Né? Que lindo. Então, Deus sabe que nós só vamos crescer no um com o outro. Por isso, Ele nos instituiu como uma família. Nós temos que pensar, né, que nós nos ajudamos, né? Que delícia quando eu tenho um especialista. Se eu não sei algo, que delícia eu ter, não é? Que delícia ter hospital. Não é que delícia ter um hospital, com a dor aqui eu posso ir para o hospital. Que delícia você ter um profissional de saúde mental. Que delícia você ter um decorador. Gente, que falta que faz um decorador. É Né? verdade. Se for na minha casa, você vai ver que falta, né? Né? Mas ó, o arquiteto da minha casa tá aqui, tá? Então, assim, né? Então, é uma delícia a gente poder se ajudar, a gente poder se nutrir, a gente se enriquecer. Que sejamos juntas, né? Isso, Uns dos outros. e nesse texto, né? Termina esse texto falando para edificação de vocês. Olha que Né? lindo. Queremos nos construir, vamos enriquecer a nossa sala, vamos abrir a nossa sala, vamos ensinar aos nossos filhos o amor pelo outro, a generosidade, o respeito, esse zelo, cuidando, inclusive no texto fala, né, cuidando das nossas palavras, né, que não saia da nossa palavra, da nossa boca, né, palavras de ofensa. Vamos desistir da nossa arrogância, porque ela ofusca. O texto fala, leiam, viu, gente? Que lindo que a Júlia me mandou hoje, Efésios 4. Ela obscura a nossa mente, a nossa capacidade de enxergar. Né? Então, assim, essa natureza, e ele fala de duas naturezas, né? Uma, não é isso? Uma natureza velha, né? E uma natureza nova, né? Então, essa natureza velha talvez seja exatamente a competição, a arrogância, né? Nós precisamos de desenvolver mais a cooperação do que a competição, né? E a natureza nova é essa natureza amorosa, né? O que Cristo veio nos ensinar, né? Por isso ele instituiu igreja. Igreja é corpo, né? Igreja não é templo, né? Igreja É religião. não é religião. É sua conexão com Deus e com os outros, Isso em mesmo. amor, Isso. né? Nossa,
Isso aí, demais. eu te costo pra você aqui, né? Fechou. Anjo de costa. Fechou, gente. Palavra maravilhosa, assim, que nos edificou, né? A gente muito. tá aprendendo a construir. Eu falo esse que quando eu lar. encontro com a Simone, eu não sei se eu saio feliz, porque eu recebi muitas palavras de sabedoria, ou se eu saio culpada, porque eu falo, meu Deus, tô fazendo tudo errado. Eu sempre saio assim, meu Deus, eu faço tudo errado. Então eu não sou uma boa profissional, né? Porque eu queria que ela saísse assim, leve, cheia, assim, de cada recursos, conselho, oba. Eu faço o meu oposto. Rossi, muito obrigada, assim, de coração. Foi maravilhoso. Obrigada por Obrigada nos a ensinar, vocês. né? Tanto. E, gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês terem vindo. Isso. Obrigada, Tuíde, também, que nos vestiu. Viu? Obrigada, Nick, A por ter próxima sido eu uma vou com a querer gente. também, tá, Tude? A Simone, por que vocês não lembraram de mim? Eu falei, gente, é mesmo. Eu queria agradecer porque o tempo hoje em dia é algo muito precioso. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, primeiro foi porque o Senhor permitiu, né? Que vocês tinham alguma coisa para ouvir e alguma coisa foi acrescentada. Mas E esse é o obrigada. objetivo do programa, tá, gente? Obrigada, Né? porque vocês estão nos ajudando a cumprir o nosso propósito. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Boa noite. Obrigada a vocês pela escuta, né? Amorosa. Obrigada.